Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturados num feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. Alai, alai, alai. Nas travessias da vida imortal, educandário muito especial, forte, poderoso e resistente, é a família da gente. Cabe quem vem antes e quem vem depois, juntos misturados num feijão com arroz, juntos aprendendo a conviver em paz e nos conhecendo sempre mais e mais. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. E da família cuido primeiro, pra cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar, com seu evangelho eu chego lá. Com seu evangelho eu chego lá. Boa noite, que a paz de Jesus seja nessa casa, seja em nossos corações, que os nossos mentores, os mentores da casa nos auxiliem nessa noite para que a gente possa aprender os conhecimentos trazidos hoje. E o tema de hoje é oportuno porque estamos às vésperas dos Dias dos Pais, no próximo domingo. E falar de pai, de paternidade, é falar de família. E com a doutrina espírita a gente aprende que as famílias não começam aqui nesse plano. Existe todo um planejamento reencarnatório para que as pessoas, para que esses espíritos se unam numa família. E temos, a partir disso, a bênção do esquecimento. Porque as pessoas que estão em nossas casas, nossos lares, nós não lembramos que relacionamentos nós tivemos em outras vidas. Talvez, de acordo com uma afinidade a mais ou a menos, nós tenhamos uma breve noção do que pode ter acontecido. Mas a realidade é que a gente não sabe. E não temos que saber. Imagina só descobrir que nosso pai, nossa mãe, o irmão, foi um grande desafeto do passado, que há 1000 anos ele foi causador de nossa morte ou vice-versa. E como é que nós conviveríamos em casa dessa forma? Não daria para conviver. Ou conviveríamos com a nossa culpa ou com a raiva de estar em casa junto com essa pessoa. Então Deus nos brindou com a bênção do esquecimento, com o véu do esquecimento, para que a gente aprenda a se amar nesses laços que foram estabelecidos nesse plano. E quando a gente analisa na doutrina espírita os relacionamentos entre famílias, tem alguns tipos interessantes. Tem aqueles relacionamentos de pai e de filhos que se amam. O pai ama o filho e o filho ama o pai. Melhor dos mundos. Aquelas almas afins que se encontram
E aí o filho ajuda o pai em tudo que ele precisa, o pai responde bem, e quando o filho precisa, o pai também ajuda. E é aquele filho que tem o cartão de crédito do pai, paga as contas, vai ao mercado, pergunta o que está precisando. E aí quando recebe, chega em casa, se juntam, almoçam, e é aquela relação que a gente espera. Comercial de margarina, né, que a gente vê na televisão, aquele comercial daquela bebida sendo gravado, né, de rótulo vermelho, que está todo mundo feliz, né, brindando. E esse é o ideal. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Tem relacionamentos de pais que amam muito, profundamente seus filhos. Mas por alguma razão, esses filhos não correspondem a esse amor. Por mais que seus pais se empenhem, dão uma boa educação, são atenciosos, amorosos, mas esses filhos não conseguem reconhecer esse amor que os pais dão para eles. Talvez porque essas almas em vidas pregressas tenham sido abandonadas, tenham passado por tantas situações difíceis de desamor, elas não acreditem que elas possam ser amadas verdadeiramente. Às vezes nós nos comportamos assim diante de Deus, de um pai que nós temos, que todos nós temos, mas a gente não consegue entender que amor é esse que Ele tem por nós. Que independentemente daquilo que nós fazemos, nós já fizemos em outras encarnações, estamos ainda fazendo nessa, e mesmo assim Ele nos ama, como a gente verdadeiramente é. E a gente não consegue se sentir amado. A gente muitas vezes busca esse sentimento, essa falta de amor em outras coisas. A gente vai buscar em comida, em bebida, em diversos outros artifícios que a gente vai tentando se preencher, porque a gente não consegue reconhecer esse amor de Deus por nós. E, de alguma forma, nos pais encarnados, os filhos também não conseguem reconhecer, por mais velados que esses pais sejam. Tem também aquelas relações em que os pais amam seus filhos, mas de alguma forma esses filhos odeiam seus pais. Eles sentem uma raiva, eles não conseguem se sensibilizar por esse amor. São aquelas almas endurecidas, que apesar de todo o esforço, os pais não conseguem sensibilizar. Tem casos que é o inverso. Os pais são endurecidos, os pais não amam seus filhos, mas os filhos, por alguma razão, são almas fortes e que ainda assim amam seus pais, respeitam seus pais, cumprem aquele mandamento, né, de amar os seus pais, de honrar os seus pais. E talvez porque tenham vindo numa missão de resgatar esse pai, apesar de tudo, né, de tudo de ruim que ele faz para afastar esse filho continua lá, tentando ajudar. E é como eu disse, é uma alma forte. Como tem um romance do Emmanuel, em que ele nos apresenta Alcíone, que era uma alma forte, que apesar de seu companheiro fazer tudo o contrário para afastá-la, ela respondia com amor. E esses filhos respondem com amor, ainda que esses pais não amem. De alguma forma entendem que esses pais não tiveram amor. E é como aquela música do Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Como alguém que nunca recebeu amor pode dar amor? Ele não sabe o que é isso. Mas Deus colocou um filho que vai ensiná-lo o que é amor, no sentido contrário, para resgatar esse pai. Acontecem casos de pais e de filhos que não se amam. O pai não ama seu filho não ama o pai. E eles vivem numa guerra contínua. Mas a dádiva de Deus é colocar em família essas almas para que eles vão aos poucos construindo esse amor. Porque a lei de causa e efeito, a gente muitas vezes utiliza como se fosse algo pesado, algo como se fosse uma vingança do que está acontecendo. Mas a lei de causa e efeito, a consequência das nossas atitudes, elas vêm.
mas elas são banhadas de amor. Então, se a gente causa um mal para uma pessoa, essa pessoa no futuro é colocada na nossa família, para que a gente aprenda a se amar pela convivência, bem como pai, como filho, porque dessa forma a gente vai construindo um amor. Talvez não seja nessa encarnação, mas alguma coisa vai ficar. Eu sempre lembro de um caso de duas irmãs gêmeas que não se davam bem, e a mãe relatava que desde sempre elas se odiavam e brigavam. Mas bastava um professor chamar a atenção de alguma delas, a outra sair em defesa da irmã. Então, por mais que elas se odiassem, o amor estava sendo construído. Quando ela via alguma situação em que a irmã estava sendo prejudicada de alguma forma, ela defendia. Em outros momentos brigavam, mas ali estava plantada a semente do amor. E é assim que Deus age nas nossas vidas. Quando a gente tem algum desafeto, se você odeia alguém agora, e aí Jesus dá aquela recomendação de fazermos as pazes, de perdoar nossos irmãos enquanto caminhamos com Ele, porque se a gente não perdoar, Ele vai ser seu pai, Ele vai ser sua mãe, bem como seu irmão vai estar dentro da sua casa para você conviver todo dia e nessa convivência aprender a se amar. E às vezes acontece com essas almas. Pais que odeiam seus filhos, e filhos que odeiam seus pais, mas que de alguma forma esse amor vai sendo construído. E aí a vida vai apresentando situações para que eles vão estabelecendo esses laços. E ao longo da jornada eles vão trocando de posição dentro da família para que em algum momento eles estabeleçam esse laço de amor. E tem um outro caso daqueles pais que, infelizmente, são ainda mais endurecidos, abandonam seus filhos. E esses filhos crescem sem a presença de um pai. E hoje em dia a ciência mostra para a gente a falta que um pai causa na vida de um filho. Aquele filho que busca de todo modo a presença de uma figura paterna, que por mais que a mãe esteja ali presente e se empenhe, ela não consegue preencher esse vazio. Mas aí a doutrina espírita nos ensina que a gente tem que perdoar. Porque a gente não sabe qual foi o planejamento encarnatório. A gente não sabe o que nós fizemos para que esse pai nos abandone. Talvez seja tão difícil essa convivência e essa lembrança, alguma coisa do passado, aquela coisa que diz algo me afasta. A gente não sabe o que foi. E para que a gente também entenda que talvez esse pai não tenha tido um pai. Ele não saiba como fazer. E aí a doutrina espírita ensina para a gente a perdoar. Porque o perdão é a chave, inclusive para que a gente se liberte dessas relações de animosidade. Se a gente não quer conviver com alguém de novo, a gente tem que aprender a perdoar. Porque a gente se liberta dessa pessoa. Se a gente ama, a gente vem junto. Se a gente odeia, vem junto também. É melhor vir junto que a gente ama já. E aprender a perdoar e torcer para que essa pessoa se dê bem. Porque às vezes a gente, perdoei, mas eu quero longe. Perdoei, mas ele vai ter que pagar de alguma forma. E não funciona assim. A ideia é que a gente entenda qual foi o histórico de vida dessa pessoa. Por que ela pode ter feito isso? E aí a gente trabalha o conceito de indulgência, se colocar no lugar do outro. Talvez com aquelas experiências que ele teve, se nós estivéssemos no lugar dele, passando pelas mesmas coisas, nós tivéssemos a mesma atitude ou feito algo pior. Porque a gente não sabe o que ele passou. E aí vem a ideia de perdoar. Troque o sabor do fel da culpa pelo elixir da compaixão. Saia do deserto que te assusta. Tens um bom caminho em tuas mãos. Largue esse tormento pelo vento. Livre-se da dor, murmuração.
Seja mais feliz sem essa mágoa. Lave com a água do perdão. Comece perdoando você mesmo. Vá, perdoe agora o teu irmão. Quando a gente entende que o perdão é que liberta, traz a paz, a ternura e afasta a solidão. E a gente fica leve como nuvem de algodão, onde a gente senta e canta, aprendendo uma lição. O perdão traz o amor, curador do coração. O perdão traz o amor, curador do coração. Comece perdoando você mesmo. Vá, perdoe agora o teu irmão. Quando a gente entende que o perdão é que liberta, traz a paz, a ternura e afasta a solidão. E a gente fica leve como nuvem de algodão, onde a gente senta e canta, aprendendo uma lição. O perdão traz o amor, curador do coração. O perdão traz o amor, curador do coração. Tem um livro chamado O Profeta, um autor chamado Khalil Gibran. Um dos poemas desse livro, eu acho que para escrever esse poema ele leu o Livro dos Espíritos, porque nos primeiros versos ele diz: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por filhos. Pode continuar, isso aí. Vinde de vós. Vinde de vós, mas não são de vós. Nesses 3 primeiros versos, já serve para a gente perceber a profundidade desse poema. Vossos filhos não são vossos filhos. Vêm através de vós, mas não são de vós. Então já nos mostra que, para que a gente não se apegue aos nossos filhos. Meu filho, minha filha. Como a gente repete isso? Como a gente bate no peito, se apega a eles e esquece que não são nossos filhos. São filhos de Deus. São filhos, são irmãos nossos que foram colocados sob a nossa tutela, para que a gente, ao recebê-los, cuide deles e devolva melhor do que eles vieram. E aí Kardec pergunta para a espiritualidade no Livro dos Espíritos, na questão 582. Ele pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Então, ele quer saber se é uma missão. Porque muitas vezes nós colocamos a missão como sendo algo de espíritos superiores. Chico Xavier veio realizar uma missão. Divaldo Franco veio realizar uma missão. São Francisco de Assis veio realizar uma missão. Jesus veio realizar uma missão. Então Kardec quer saber se a missão é algo apenas para essas grandes almas, para esses grandes espíritos. Então, um espírito de terceira ordem, como eu, como muitos outros pais, não sei se alguém aqui é de segunda, mas acho que a maioria é de terceira ordem, a gente pode ter uma missão. A paternidade é uma missão.
E a espiritualidade responde: sem contestação possível, uma verdadeira missão. Ou seja, não tem contestação. É uma missão. Então, por mais imperfeitos que nós sejamos, nós também, enquanto pais, temos uma missão. E a resposta continua. Constitui ao mesmo tempo um grandíssimo dever. Muitas vezes nós pensamos nos nossos direitos. A gente exige, isso é meu direito, isso é meu direito. Mas enquanto pais nós temos uma missão e um dever que empenha, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou um filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Deus colocou sob a tutela dos pais para que eles os dirijam pelas sendas do bem. Quando a gente vai lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, tem as preces para si mesmo. E a primeira prece é pelo anjo da guarda. E aí Kardec faz um prefácio antes da prece. Nesse prefácio, ele explica que a missão dos anjos da guarda é como de um pai para o seu filho. Só para a gente ter noção da pequena missão que nós temos. Se a missão de um anjo da guarda é de um pai para com seu filho, e a paternidade é uma missão, nós temos que atuar como anjos da guarda de nossos filhos. Porque a missão dos nossos anjos da guarda é fazer com que a gente trilhe no caminho do bem. E a missão de um pai em relação ao seu filho é fazer com que ele trilhe no caminho do bem. E para isso, eles dizem, Deus facilitou que estes, a tarefa, dando àquele uma organização frágil e delicada, que o torna propício às suas impressões. Então, Deus deu uma condição para ele mais frágil, fisicamente, biologicamente e espiritualmente. O bebê é bonitinho pra caramba, né? A gente olha para o bebê e fica logo besta. Todo mundo fazendo aquilo, nossa, já fica derretido, o bebê dá um sorriso, a gente logo quer apertar, quer pegar no colo, quer cuidar. O bebê desperta isso na gente. Por mais que vejo pessoas que não querem ter filhos, mas quando vem o bebê, nossa, se derrete. Quebra o coração da pessoa. Né? O bebê faz isso. Minha filha acorda de manhã, ela dá um sorriso. Nossa, posso chegar estressada e aquilo tudo acaba. Né? Ela acorda, eu pego ela no colo, vem aquele bafinho depois de dormir. Eu acho a coisa mais gostosa do mundo. Né? Então tudo é maravilhoso quando é bebê. Justamente para isso, para nos sensibilizar. Espiritualmente, a mesma coisa. Porque até os 7 anos, a espiritualidade nos mostra isso, ele tem uma comunicação constante com o plano espiritual. O processo encarnatório ele se dá aos poucos. Ele só se conclui aos 7 anos. Nesse período, a criança fica mais suscetível à impregnação de mensagens do bem. É nesse momento que os pais têm que aproveitar para impregnar essa criança de boas mensagens, de bons ensinamentos. Mas aí a gente é espírito de terceira ordem. Né? E o que a gente faz nesse momento? Dá um celular na mão da criança. Deixa a criança com o YouTube aberto para assistir o que ela quiser, tendo contato com qualquer tipo de conteúdo. Se ela fica mais suscetível a impressões do bem, para o mal também é uma verdade. Crianças são verdadeiras esponjas biológicas e espirituais. A ciência mostra para a gente todos os prejuízos que causam o contato com tela desde tenra idade.
Mas a quantidade de pais hoje em dia que eu vejo dando o celular livremente para os seus filhos é enorme. Porque apenas quando dá a tela, seus filhos ficam quietos, não atrapalham. Porque dá um trabalho cuidar de criança. Dá um trabalho ficar andando de um lado para o outro. A criança pega o negócio e tira, ela volta, pega o negócio e tira, ela faz de novo, e corre para um lado e corre para o outro. É mais fácil quando a criança está com o celular na mão. Ela fica ali parada. Ela fica hipnotizada por aquelas imagens que estão passando. E a gente sabe dos prejuízos a nível cerebral. A doutrina espírita amplia esse conhecimento. Fala dos prejuízos a nível espiritual. Nós não sabemos que espírito é esse que nós recebemos em nossas mãos. Não sabemos das inclinações nas quais eles têm. Então, a gente tem que fazer o possível para que eles tenham mais contato com o bem do que com o mal. Mas a gente não cuida disso. A gente leva para lugares, para festas, para restaurantes, para a escola. Mas quando fala para trazer para evangelização, ele não quer, ele não gosta, ele reclama. Essa briga eu não quero brigar. Vai brigar outras brigas muito mais sérias no futuro. Com certeza. Porque a maior oportunidade que nós temos para impregnar de mensagens espirituais é nessa fase. E aí a gente obriga a criança para tudo. Para a escola é obrigada a ir. Vai todo dia, faça chuva, faça sol. Para a evangelização, hoje está chovendo. Hoje está sol demais. Está muito quente, até hoje está mais ou menos. Então, acho que vai ventar, vai ter vendaval hoje. Veio o aviso da Defesa Civil, vai ter vendaval, não vou levar hoje não, vai que venta. Né? Então, tudo é desculpa para não trazer a criança para a evangelização. Desperdiçando uma grande oportunidade de impregnar essa criança de mensagem do bem. De bons conhecimentos que vão servir para ela lá na frente. E a ciência também mostra isso para a gente. Uma pesquisa feita na UFJF mostrou que, depois de fazer essa pesquisa com mais de 12 mil jovens em todo o Brasil, e essa pesquisa também foi realizada por outras universidades em vários países do mundo, em que os cientistas queriam descobrir por que alguns jovens são mais ou menos suscetíveis a desenvolver vícios em drogas lícitas ou ilícitas quando entram na faculdade, em torno ali dos 19, 20 anos. E ao fazer essa pesquisa, eles encontraram, depois de várias possibilidades, eles encontraram um ponto em comum naqueles jovens que são menos suscetíveis a vícios, ou que não desenvolveram vícios. Todos eles tinham tido contato com algum tipo de religião em tenra idade. Todos eles tinham tido contato com algum tipo de religião em tenra idade. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar o porquê disso. Claro que isso não impede, mas ajuda. Dá uma base espiritual, uma estrutura espiritual para que ele consiga resistir a essas más inclinações. Então, mostrando a importância da gente trazer nossos filhos para a evangelização. Uma outra história, uma mãe ela sabia das más inclinações da sua filha. E ela, percebendo isso, levou para a evangelização, para que ela tivesse todo tipo de contato possível e obrigava a filha a ir, mesmo sendo aquela guerra todo dia de manhã. E ela levou. E assim que a filha pôde não ir mais, ela parou de ir. E acho que ela ficou tão incomodada que ela foi morar em outro país, para ficar bem distante da mãe. Né? E a mãe, depois de muitos anos sem ter contato com a filha, se perguntava o que tinha acontecido, né? Se ela tinha feito um bom trabalho, né? A gente nunca sabe se está fazendo um bom trabalho ou não.
E essa mãe se perguntava a mesma coisa, o que tinha acontecido com a filha, até um dia que ela recebe o telefonema da filha. Obviamente ela fica emocionadíssima ao receber aquele telefonema, mas ela se questiona por que depois de tanto tempo me ligando, né? A filha estava bem e a filha conta: mãe, eu liguei para te agradecer. E aí, por quê? Pela senhora ter me levado para a evangelização. A senhora sempre soube que eu não era uma boa pessoa, que eu gostava, né, de me dar bem, de dar volta nas outras pessoas. Eu sempre gostei, sempre quis isso. Mas hoje, mãe, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que ia prejudicar muita gente. E eu ia me dar muito bem. Mas eu me lembrei do André Luiz. Ele passou um sufoco no umbral e eu não queria passar por isso. E eu não fiz. E eu te agradeço, mãe, pelo ensinamento que a senhora me deu. E ele desligou o telefone. Então a gente percebe, como Emmanuel diz, a disciplina antecede a espontaneidade. Ela começou agora, sabendo da consequência de um outro espírito. Lembrou de André Luiz. Em algum momento, ela vai começar a fazer isso por vontade dela, apenas por fazer. Nesse momento era por obrigação, mesmo querendo fazer. Quantas vezes nós fazemos isso também? A gente só não faz porque sabe das consequências, porque aquilo é errado. Mas percebam a importância da evangelização na vida de uma pessoa, na vida de um jovem. Imagine se essa mãe tivesse desistido da filha. Imagina se essa mãe, diante daquela confusão de manhã, de sair, porque sair com criança de manhã é uma confusão todo dia, uma novidade. Imagina se essa mãe tivesse desistido. Que caminhos essa filha não teria tomado? E aí imagina ela chegar no plano espiritual e ver a filha em condições complicadíssimas e saber que a culpa foi dela. E Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que quando os pais chegarem ao plano espiritual, será perguntado a eles: o que fizeste das almas que foram confiadas a ti? Imagina a dor dessa mãe ao ver a filha sofrendo e pensar: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse levado? E se eu tivesse tentado? E a gente fala tanto de planeta de regeneração, que a gente quer ver um mundo melhor. Só que a maioria de nós não estará aqui para ver esse mundo de regeneração sendo implantado. São essas crianças que vão possibilitar a construção desse mundo. Os espíritos superiores não vão descer, vir aqui, determinar agora, vão mudar tudo, vai embora vocês e a gente vai tomar conta. Não vai funcionar assim. A gente sabe que é uma lei do trabalho. A gente precisa trabalhar para a construção desse mundo de regeneração. E trabalhar onde? Nas crianças. Educando essas crianças, fazendo com que elas trilhem no caminho do bem para que elas cresçam, frutifiquem essas sementes no amanhã. Porque esse é o propósito de um pai. Fazer com que esses filhos trilhem o caminho do bem e devolvê-los melhores do que nós recebemos. E como diz aquela música do Gonzaguinha, né? As crianças são a semente do amanhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs,
Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. A questão seguinte, na 583, Kardec pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que esses lhe dispensaram? Então, se um pai deu cuidado, deu amor, deu atenção, e esses filhos enveredam pelo caminho do mal, esses pais são responsáveis por isso? A espiritualidade responde: não. Simplesmente não. Porém, tenho mais. Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, Deus não dá uma pedra maior ou mais pesada do que aquela que a gente pode carregar. Se esses filhos são difíceis, é porque a gente suporta. Então, se essa missão é difícil, nós temos que nos empenhar mais para educar nossos filhos, para fazer com que eles trilhem no caminho do bem. Claro que se a gente fizer tudo, e no livro Consolador, Emmanuel fala que tudo é esgotar todas as possibilidades. É tudo mesmo. Não desistir até o fim. Ah, mas meu filho foi pelo caminho das drogas, eu já levei para a clínica de reabilitação, já tirei e retorna de novo, eu já estou cansado. Continua. Leva de novo. Resgata de novo. Vai atrás dele na boca de novo. E quantas vezes forem necessárias. Porque depois nós seremos cobrados por isso. E mais uma vez, saber que a gente poderia ter feito um pouquinho mais. Que se a gente tivesse tentado mais uma vez, ele teria desistido. E para que ele também não nos culpe por chegar no plano espiritual e falar: mas se você tivesse tentado mais uma vez, eu teria saído. Se você não tivesse desistido de mim, eu teria saído.
E como eu escuto o pai dizendo que eu não sei mais o que fazer com o filho. E o filho tem 14 anos, tem 13 anos, tem 16 anos. E o pai diz, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo. Tudo o quê? Porque se a gente não plantou essa semente lá na evangelização, lá até os 7 anos, depois que ele entra na adolescência, o Espírito recobra toda a sua potencialidade. E a gente fala, nossa, meu filho mudou da água para o vinho. Ele era tão doce, tão tranquilo, agora olha só como é que ele está. Eu já fiz de tudo. Mas não diz um não para o filho. A tudo aquilo que o filho pede, o pai dá. E tem um versículo bíblico que diz: o pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. Inclusive tem uma música de Tim Vanessa com esse versículo. Balança a cabeça e sabe cantar. Vamos juntos? O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Vamos de novo. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Que lindo! Acho que antes de preparar uma palestra, eu vou perguntar quais músicas vocês podem cantar comigo. Lindo, lindo, muito legal. E a partir desse versículo a gente pode pensar: o que nós damos para os nossos filhos? Porque muitas vezes eles nos pedem coisas que a gente sabe que a gente precisa dizer não. Mas para agradar, para não vê-lo sofrer, para não frustrar, como eu vejo isso hoje, eu não quero frustrar meu filho. Eu não quero que ele sofra. Eu dou para ele tudo o que ele pede. Eu dou para ele tudo o que ele quer. Imagina se Deus desse para a gente tudo o que a gente pede. Em que situação nós estaríamos hoje? Todos os nãos que a gente recebeu pelos nossos pedidos foram um sim de Deus dizendo: eu quero te ver feliz. Por isso eu estou dizendo não. E esse não, às vezes, é um não agora. Agora não. Mais tarde, para que você esteja melhor preparado. Ou não, porque isso vai fazer com que você se perca. Você já se perdeu nesse caminho em outras vidas. Então você não pode ter isso agora. Talvez quando você estiver melhor em outra existência, você pode ter isso que você quer. Talvez você descubra lá na frente que você nem queria tanto isso. Um pai, pela sua experiência, tem aquela visão do topo da montanha. Aquilo que o filho pede, ele já consegue ver lá na frente. Isso vai trazer complicações para ele. Mas muitas vezes os pais hoje dizem sim para tudo. E criam seres humanos complicados de lidar. E depois de um tempo dizer, não sei mais o que fazer. Porque a criança não consegue dizer não, o jovem, o adulto não consegue ouvir um não. Porque ninguém nunca disse não para ele. Exatamente. E
se a gente não ensina em casa, a vida vai ensinar. De uma forma muito mais dolorosa. A gente sabe que a gente precisa da dor. A gente sabe o mecanismo da dor nas nossas vidas. Enquanto adultos e enquanto espíritas. A dor vem para nos fazer crescer. Nossos filhos precisam passar por sofrimentos para que eles também cresçam. Mas os sofrimentos serão muito maiores se a gente não conseguir dizer não para eles. O dizer não também é caridade. Também é importante para a formação de um ser humano. De um ser humano de bem. A gente já ouviu muitos nãos na vida e foram importantes para a gente. A gente precisa saber dizer não para os nossos filhos, para que eles aprendam dentro de casa e não com a vida. Eles passarão por dificuldades, com certeza. Tem consequências de coisas que eles fizeram. Mas eles precisam aprender assim como nós aprendemos. E a gente também sabe com a doutrina que essas dificuldades vêm banhadas de coisas boas. A gente não passa só dificuldade na nossa vida. Muitas vezes nós temos uma visão mais negativa. Mas se a gente tiver aquele olhar do apóstolo Paulo de em tudo dar graças, a gente vai conseguir reconhecer que apesar das dificuldades, tem muitas coisas boas ao nosso redor. A gente tem muitos motivos para conseguir sorrir. Porque é assim que Deus age. No Livro dos Espíritos, na questão 614, a espiritualidade nos diz que todas as leis de Deus são para a felicidade do homem. Então, tudo que acontece em nossa vida é para a nossa felicidade. Basta a gente ter esse olhar de Paulo. Em tudo dar graças. E a gente tem que colocar esse sentimento também no coração dos nossos filhos, para que eles aprendam a tudo dar graças, porque na vida nós teremos aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente, quando chegar um momento, se a gente por um momento não souber o que fazer, a gente erga os braços para o alto, eleve nosso pensamento e faça uma prece. Peça ajuda, porque essa ajuda virá. Muitas vezes a gente quer educar nossos filhos quase que jogando sozinhos e a gente não consegue. A gente ainda precisa desse intercâmbio e aproveitar a bênção desse intercâmbio com o plano espiritual, com os espíritos que estão aqui para nos ajudar. Tem um espírito chamado Vereda Familiar, psicografia do Raul Teixeira, através do espírito Teresa de Brito. E esse espírito diz que muitos pais e mães recorriam a ela no plano espiritual para pedir orientações sobre como educar seus filhos. E por causa disso ela resolveu trazer esse livro para o plano espiritual. É uma dica que eu dou para os pais e mães também que estão educando filhos, para que leiam, porque tem recomendações maravilhosas, para que a gente aproveite e peça ajuda a esse espírito de outros nossos mentores, os mentores dos nossos filhos, para que a gente saiba como conduzi-los no caminho do bem. E a gente sabe algumas coisas que a gente precisa evitar, como orgulho, vaidade, egoísmo. Nós sabemos que são as chagas da humanidade, nossas chagas, nossos filhos com certeza, se não são espíritos superiores, têm essas chagas também. Então, é nelas que nós temos que trabalhar. Meu Pai, cansado de andar sozinho, sofrendo num vale de dor, buscando um novo caminho, querendo encontrar o que eu sou. Meu Pai,
a vida não tem tido dó, as mãos calejadas da luta. Preciso soltar esses nós que cegam e me enchem de culpa. Meu Pai, me ensina as luzes do amor. Me diga que até com a dor se encontra o caminho do bem. Meu Pai, perdoe o nosso querer. Parece que pra gente crescer carece aceitar o que vem. Pai, isso tudo poder e bondade, dai a luz, compreensão, caridade, aquele que quer a verdade. Pai, dai a todos a estrela que brilha, o aflito, o doente, a família, a criança, o órfão, Pai. Pai, que eu possa ajudar o progresso, e assim de joelhos te peço, estendei sobre nós teu amor. Meu Pai, abençoe toda a humanidade, dai a força, a fé e a coragem, que eu reluza a tua imagem. Meu Pai, abençoe toda a humanidade, dai a força, a fé e a coragem, que eu reluza a tua imagem. Meu Pai, meu Pai. Muito obrigado